Amados, amadas, que bom que nós nesta manhã, Deus nos dará a graça de poder estar celebrando a sua ascensão. E é muito importante a ascensão, amados, que nós estamos celebrando hoje. Sempre, todos os anos, é muito importante. Mas nesse contexto que nós estamos vivendo, isso se torna ainda muito mais importante. Porque, amados, porque a ascensão confirma a vitória de Jesus. Quer dizer, a ressurreição de Cristo se planifica agora com sua subida aos céus. É como diz a própria oração inicial, é a vitória de Jesus. A ascensão é a sua vitória. É para dizer que esse Cristo que veio do Pai, agora de novo ascende ao Pai. Para dizer, ele cumpriu a sua missão, realizou a sua obra e agora volta para junto do Pai. E é bom aqui nós recordarmos tudo aquilo que Jesus passou. Jesus se encarnou, viveu uma vida desafiante. As condições das quais nasceu, nós lembramos muito bem. As condições das quais teve que viver fugindo de um lado para o outro, quando ainda criança, para não ser morto pelo rei Herodes. E mesmo depois que ele começa a sua missão, vem logo o grande primeiro desafio, porque foi conduzido ao deserto e ali foi tentado por Satanás durante 40 dias. Nós lembramos muito bem dos diversos conflitos que Jesus teve que enfrentar com as autoridades, os doutores da lei, os fariseus, até chegar o dia em que foi traído por um dos seus, negado por aquele dos quais conviviam e compartilhavam do mesmo pão. Quem esquece que esse próprio Jesus foi julgado, condenado a uma morte que era dada somente a ladrões e assassinos. E ainda teve que carregar a pesada cruz, não só pelo madeiro, mas sobretudo porque lá continha o pecado de cada um de nós. Depois morto, mas Deus na sua misericórdia o ressuscita ao terceiro dia. Por que é bom recordarmos isso, amados? Recordar porque nós enfrentamos uma pandemia que parece não ter fim. Mas aqui se faz necessário lembrar que tudo que tem um início se tem um fim. Mesmo se tratando da vida, a vida terrena, ela tem um dia do seu nascimento, mas nós temos a consciência que tem um dia que essa vida terrena chega ao seu fim. É a lógica da vida, mas assim se acontece de forma muito natural isso. Mas qual é a novidade? É que Jesus está dizendo para nós que depois da morte há uma continuação, não do modo mais imperfeito, porque embora nós nos esforcemos, mas sabemos da nossa imperfeição. E essa vida que Jesus, essa vitória que Jesus apresenta, é para dizer que nós temos a graça de uma vida melhor depois da morte. Mas também isso, amados, nos leva a pensar e perceber que essa pandemia começada, ela também terá o seu declínio, o seu fim. E olhando para a ascensão do Senhor, nós nos fortalecemos. Porque nós vamos ganhando a certeza que nós vamos vencer. Nós vamos tendo a certeza que isso vai passar. E que se nós ficarmos juntos ao Senhor, nós vamos resistir e depois nós poderemos celebrar a vitória de Deus sobre o mal, a nossa vitória, porque nós perseveramos e confiamos no nome do Senhor. Por isso, hoje o evangelista Lucas nos traz detalhes da ascensão do Senhor. Dá detalhe que talvez Mateus não traga esses detalhes, porque Mateus não está muito preocupado desses aspectos, mas muito mais de apresentar a missão que logo mais os apóstolos haverão
de enfrentar. Por isso, Lucas começa falando das ações de Jesus, falando que 40 dias depois, Lucas começa falando 40 dias depois. 40 dias depois do que, padre? 40 dias depois da sua ressurreição. Então, para Lucas, Jesus, depois de ressuscitado, permanece conosco ainda durante 40 dias. Fazendo o que, padre? Querendo dar certeza aos seus apóstolos que ele havia ressuscitado. Aí se faz necessário lembrar as aparições às mulheres na manhã de domingo. Se faz necessário lembrar as aparições aos apóstolos reunidos no cenáculo. Depois é preciso lembrar das aparições aos discípulos de Emaús. Depois, nesse mesmo dia, ele volta a aparecer aos discípulos ali reunidos, vai de encontro com o texto do Evangelho de São Lucas e também de São João e Lucas. E por fim, ainda fala de Jesus que aparece como um pedinte à beira do rio ou do lago de Tiberíades. São algumas das aparições descritas. Para que Jesus faz isso? Para que os apóstolos não tenham dúvida que de fato ele havia ressuscitado. Por isso, então, Lucas faz questão de descrever isso à sua comunidade, para a comunidade não esquecer. Talvez a questão mais importante que Lucas quer trazer é a comunidade não esqueça que Jesus, que ele morreu, ressuscitou e ainda ele voltou a aparecer diversas vezes aos seus discípulos. Portanto, amados, depois ele volta a aparecer aos discípulos, lhes instruindo a respeito da sua missão. E dizendo a eles: olha, não vos afastei de Jerusalém. Por que ele dá essa recomendação? Não vos afastei de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus está dizendo para eles: vocês vão ficar aqui, porque só depois de 40 dias vocês vão receber o Espírito Santo. Só depois de 40 dias. E recebendo o Espírito Santo, aí então vocês poderão iniciar a missão da igreja. Por isso, não vos afasteis. E aí nós lembramos a liturgia desses dias, que vem Jesus falando e prometendo que nos daria o Espírito Santo. Até porque nós vimos na liturgia que até então os apóstolos não tinham compreendido a missão. Os apóstolos não tinham compreendido, mesmo fazendo a experiência com o ressuscitado, mas alguns ainda duvidavam aquilo que Mateus relata depois no seu evangelho. Mesmo alguns tendo comido com ele, partilhado o pão, mas quando se deram de frente com Jesus, alguns ainda duvidaram. Nós lembramos muito bem quando os discípulos fizeram a experiência com Jesus e Tomé não estava. Disse ele: se eu não colocar o dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a mão do seu lado, eu não acreditarei. Portanto, Jesus pede: permaneçam em Jerusalém durante esses dias, até vós recebeis o Espírito Santo. Portanto, amados, é importante ressaltar esses aspectos para que nós não esqueçamos disso. Desses detalhes que Lucas quer trazer e colocar à sua comunidade. Porque diante da expectativa de tudo aquilo que os apóstolos criaram, então era importante dizer à comunidade aquilo que Jesus tinha acontecido e aquilo que Jesus estava a preparar os discípulos para que eles pudessem viver depois. Por isso, depois de eles instruir, de apresentar, de explicar tudo aquilo que haveria de acontecer, então Jesus sobe aos céus. Já aqui no Evangelho, o que nós vemos? Mateus lhes fala para que eles voltem a Galileia. Por que a Galileia? Porque para Mateus, Jerusalém já não é mais o centro, não é o mais importante. Até porque Jerusalém mata os profetas, inclusive matou o Messias. Aonde se precisa mais de evangelização de Jesus é a Galileia.
E é importante para Mateus começar aonde Jesus começou o seu programa, o seu ministério. Quer dizer, Jesus no Evangelho de Mateus começa evangelizando aonde? Na Galileia. Por isso ele diz: peçam aos meus irmãos que voltem à Galileia, e lá eu haverei de vos encontrar. E Mateus, como ele escreve para judeus, o que ele faz? Sempre quando Jesus vai fazer algo de importante, ele coloca Jesus sobre uma montanha. Sobre uma montanha. Por quê? Porque Deus falava com os personagens importantes sempre que eles subiam na montanha. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, e na própria transfiguração nós vemos que também Jesus sobe a montanha para falar com Deus. E agora Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus que agora vai falar para os seus discípulos. Por isso, aonde tudo começou, Jesus conduz de novo os apóstolos para lá. Para quê? Para dizer a eles agora o que eles têm que fazer. Para dizer a eles o que eles têm que fazer. E por isso Mateus está muito preocupado, não está muito preocupado com o fato da ascensão, porque ele sabe que se Jesus ressuscitou, é evidentemente que ele vai ascender aos céus, mas ele está preocupado com a continuidade da igreja. Por isso, a ascensão, de certa maneira, que nós celebramos hoje, é a entrega da missão de Jesus nas mãos dos apóstolos. Não seria errado dizer que aqui é o surgimento, é o nascimento mais oficial da igreja, quando nós celebramos a sua ascensão. É a igreja que está nascendo. E o que Jesus quer? Que todas as pessoas sejam batizadas. Como diz o texto, nós podemos acompanhar o Evangelho de Mateus no capítulo 28, a partir do versículo 16. Então, qual é a ordem de Jesus? Primeiro ele dá autoridade. Que autoridade? A autoridade e o poder para que os apóstolos façam o que ele fazia: curem, preguem, batizem, conforte, acolha e perdoe os pecados. Por isso nós vimos durante esses dias da Páscoa os apóstolos fazendo prodígios, realizando milagres, fazendo grandes feitos, porque eles receberam de Jesus essa autoridade. Eles receberam de Jesus essa autoridade. Por isso é muito importante o batismo. Por isso é muito importante, amados, é muito importante porque o batismo nos confere o poder de Cristo. Quer dizer, pelo batismo eu estou me unindo a Jesus. Eu não, mas Jesus tem o poder de realizar a sua obra e tendo eu como instrumento. Por isso Jesus, qual o desejo de Jesus? Dá autoridade aos apóstolos, diz a eles: vão e façam com que todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso é importante, amados, para dizer: nós não estamos só. Eu sei, amados, eu compreendo, porque eu também passo, sou humano como vocês, e sei o quanto que é difícil quando estamos doentes. Eu sei como a gente tem um sentimento ruim de solidão, de abandono. Eu sei muito bem o que é isso, e posso entender o que muitos de vocês nesse momento estão passando. Mas se tem alguém que cumpre aquilo que diz, é Deus. E se Ele está dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, é porque de fato Ele está. Padre Marcos, a questão é que eu não sinto isso, Padre. É porque, amados, na hora da tribulação se mede a nossa fé. E muitas das vezes nós nos damos com a realidade daquilo que nós somos, homens que duvidam. Vejam aqui no Evangelho. Vejam aqui no Evangelho, muitos mesmo diante de Jesus, vendo, se prostrando alguns outros, mas o Evangelho diz que mesmo assim alguns duvidaram. Porque infelizmente é isso mesmo, nós somos falhos, nós somos fracos, nós fazemos a experiência, eu tenho dito, quantas situações difíceis nós já passamos na família, situação de doença, de morte, de perdas, situações dolorosas,
e que em nome de Deus, em Deus nós superamos. Quantas situações nós nos passamos que nós pensamos, eu não levanto mais, eu não conseguirei mais retomar a vida. E nós vamos, rezamos ali pelo morto, pelo ente querido, quando a gente perde, outra situação, a gente vai ouvindo a palavra, alguém vai rezando conosco, a gente vai rezando e pensa que não, a gente retoma de novo. É como se nós estivéssemos ressuscitando. É uma ressurreição, porque enquanto nós estamos aqui, todo dia nós temos que ressuscitar, todos os dias. Quer dizer, você retomar a vida com convicção, com força, é ressuscitar, amados. É ressuscitar. Não tenha dúvida, isso é ressurreição. Até o dia da ressurreição definitiva, onde nós não passaremos mais por dificuldade nenhuma. Mas até então nós precisamos estar se superando todo dia. Nós precisamos. E nós passamos essas experiências, e aí parece que depois a gente esquece. Parece que a gente esquece. Na hora que surge outra dificuldade, a gente começa aquela murmuração, aquela reclamação, aquela dúvida: será que Deus está comigo? Por que Deus me abandonou? Eu estou sozinho, por que a vida é desse jeito? E sabendo que Deus não abandona, e sabendo que aquilo que estamos passando vai passar. Quem vive sabe disso. Quem vive sabe disso. Sabe disso, sabe por quê? Porque já experimentou na vida. Não é porque alguém disse não, é porque já experimentou. E sabe muito bem que quando está em Deus, tem mais força ainda. Você sabe. Você sabe que nós começamos a levantar quando? Nós começamos a rezar. Você sabe que nós começamos a vencer quando nós começamos a acreditar na palavra. Quando eu começo a rezar, a buscar a palavra, é o momento que eu começo a levantar. Então, Jesus está dizendo na sua ascensão que isso vai passar. Vai passar. E que a nossa vida com fé nele será muito melhor. Mas os discípulos também duvidaram. Os discípulos que conviveram com Jesus, os discípulos que sentaram na mesa com Jesus, os discípulos que receberam o poder de Jesus, os discípulos que curaram com Jesus, duvidaram. Por isso é muito compreensivo que agora nós também estejamos nessa dúvida, naquele medo. A questão é, podemos até sentir isso, o que nós não podemos é nos entregar a isso. Sentir eu posso, medo, eu posso até duvidar, eu posso até questionar, o que eu não posso é ficar nisso. Eu começo a duvidar, mas eu sei que não é isso, porque a palavra me diz isso, a minha experiência me diz isso, então eu não vou ficar nisso. Eu vou dar passos para eu acreditar e vencer aquilo que eu estou passando. Repito, Jesus não nos abandonou. Padre, então por que Jesus teve que se ausentar de nós? Me explique. Por que Jesus teve que voltar ao céu? Por que ele não ficou aqui? E essa é a grande questão para a gente entender, amados. E que nós vamos conversar sobre isso agora. Veja, quando Jesus não ressuscitou, Jesus só podia estar num lugar. Quer dizer, antes da sua morte, se ele tivesse bem aqui comigo, ele não podia estar lá na paróquia São Paulo. Ele não podia estar lá em Roma. Ele não podia estar na catedral aqui na nossa arquidiocese. Mas ressuscitado, Jesus não tem mais limitação. Quando Jesus ressuscita, ele pode estar ao mesmo tempo em vários lugares. É por isso que ele está presente na Eucaristia em todas as igrejas onde há consagração. Porque agora Jesus ressuscitado é de todos nós. Ele não tem limite. E além disso, dele estar presente em cada igreja, na Eucaristia, ele ainda diz assim: e quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu também estarei lá. Reúna-se em família, amados. Nós não estamos agora aqui na igreja, mas nós estamos reunidos aí em casa. E se 2 estiverem aí reunidos, em nome do Senhor, rezando a missa, ele está aí também. Está bem aqui, na pessoa do Padre Marcos, que preside essa Eucaristia. Mas ele está bem aí com vocês também.
porque Ele promete que estaria reunidos quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome. Por isso, a ascensão, a ressurreição é tão importante, porque Jesus agora não tem mais limite. Ele não é um fantasma, porque um fantasma não come. Mas é para dizer que quando Ele aparece no meio dos discípulos, Ele atravessa a parede e lugares, é para dizer que Jesus agora se tornou, Ele não tem mais limite, não está mais limitado à carne humana. Ele é glorificado, Ele é vencedor, é ressuscitado. Por isso, amados, a ressurreição e a ascensão é importante. Sem falar que com a sua ascensão nós recebemos uma força maior. Qual é? A força dada pelo Espírito Santo. Não vos afasteis de Jerusalém, para que recebais o Espírito Santo. É importante que nós não valorizamos o crisma. Como é importante o crisma? É receber os dons do Espírito Santo. Como é importante receber o Espírito Santo. E aqui eu dou uma brevezinha palavra sobre a questão de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos traz dons diferentes. E aí nós vemos, inclusive nesse texto, mais na frente, no Atos dos Apóstolos, os próprios discípulos, os apóstolos, falando em línguas estranhas. Ou falando em sua própria língua de origem, para dizer que o Espírito Santo capacita cada um de nós naquilo que Ele bem quer. Nos capacita. Então, receber o Espírito Santo é ter a força. Por isso entendemos aqui, porque que os discípulos estavam medrosos. Mesmo Jesus ressuscitado, os discípulos estavam medrosos. Continuavam se escondendo. Mas depois que eles recebem o Espírito Santo, depois da ascensão, eles são outras pessoas. Esse Pedro enfrenta, não tem medo do tribunal. Jesus ressuscitado, ele prega, e na sua primeira pregação, ele converte mais de 3.000 pessoas. Para mostrar que a sabedoria quem nos dá é o Espírito Santo, a força quem nos dá é o Espírito Santo. Por isso, Jesus vai. Eu vou, mas eu estarei convosco. Até o fim do mundo. Jesus sobe aos céus para se cumprir aquilo que era previsto. Mas Ele permanece em nós, no Espírito Santo, na Eucaristia, nas nossas reuniões, na palavra e todas as vezes que nós invocamos Seu santo nome. Portanto, amados, família que nos ouve nesse momento, amados doentes, não vos desanimei. Recebeis hoje também o Espírito Santo. Recebeis a vitória de Cristo na sua ascensão. E tenha certeza que a vitória de Cristo é também a nossa. Que assim seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.